de te contar sobre uma surpresa que o Flamengo prepara para esse domingo, antes da partida contra o São Paulo no Maracanã. Está programado um anúncio surpresa, ninguém tem a mínima ideia do que se trata. Às 16h45 no auditório do Maracanã, o presidente BAP falará sobre essa novidade. Os setoristas do Flamengo têm especulado sobre uma série de coisas. Será que trata-se da contratação e o anúncio, a confirmação do Almada? Pode ser algo relacionado ao estádio. O Flamengo até adquiriu um terreno no gasômetro, mas não deu sequência a essa história. Pode ser algo mais institucional. Outra coisa que eu queria dividir com vocês e que eu apurei é de que as tratativas para a renovação do contrato do lateral direito Danilo avançaram. Será que pode ter alguma relação? Enfim, saberemos na tarde desse domingo e eu volto para contar e trazer mais detalhes para vocês. Combinado? Como o Flamengo vai contratar o Almada devendo empresário e os jogadores e jogando para o ano que vem? Qual a verdade sobre isso tudo? O Nelson, de fato, o presidente BAP emitiu um comunicado para os empresários com quem o Flamengo já tem acordo, pedindo o parcelamento das dívidas desse ano para o ano que vem. E por mais maluco que possa parecer, sim, o Flamengo está disposto a gastar 30 milhões de euros no Almada. É óbvio que esses 30 milhões de euros não são à vista, tá? É um parcelamento. O Flamengo vai oferecer uma parte dessa grana em julho, a outra parte em janeiro, e assim vai. E a verdade é que os empresários são o elo mais fraco dessa roda do futebol. O mais importante são os clubes e os jogadores. Os empresários aparecem como um apêndice. O Flamengo, vou te dizer, é maluco isso, mas o Flamengo ainda procurou os empresários para tentar acordo. Vários outros clubes brasileiros não pagam o empresário e não dão nem satisfação. Cara, o que os clubes devem para empresário é um negócio absurdo, tá? Nicola, podemos esperar o anúncio da contratação do Thiago Almada na semana que vem? Essa eu já respondi. O Davi Weber, aqui de Volta Redonda, usando as práticas de mercado quanto a percentual de comissão, quantidade de parcelas e valores fechados na contratação. Dá para se ter ideia do valor do calote do Flamengo? Difícil, hein, cara? Porque, em geral, ó, só para vocês entenderem, a comissão que é paga nos negócios de empresários é de até 10%. Então, vamos lá. A operação do Paquetá ela foi fechada em 43 milhões de euros, tá? Se o valor foi de 10%, seriam 4 milhões e 300 mil euros. Mas pode ser um valor, pode ter se fechado um valor menor de percentual, 6, 7, 8. Inclusive, esse era um dos temas da discussão que o BAP quer propor. O BAP não quer mais pagar 10% em momento algum. Sobre o centroavante que o Flamengo está negociando, o Bruno, o que a gente sabe é que é um jogador estrangeiro que chegaria nesse primeiro momento para ser reserva do Pedro. O David está lembrando que eu já estou em 15º no IBEST. Exatamente, cara. E se vocês puderem votar para... A gente precisa ficar entre os 10 primeiros, tá? Nicola, qual o valor da dívida do Flamengo aos empresários brasileiros? Putz, é ótima pergunta, mas eu não tenho ideia. Não tenho ideia. E é difícil. Talvez eu possa tentar procurar no balanço oficial do Flamengo de 2025 alguma coisa, mas, por exemplo, as dívidas desse ano, de acordo de contratações desse ano, a gente só vai saber no balanço do ano que vem. E essa é uma informação muito restrita, né? Preciso trazer detalhes da negociação praticamente fechada entre Flamengo e Atlético de Madrid por Almada. O jogador é esperado na próxima semana para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. A proposta do Flamengo é de 23 milhões de euros fixos ou 133 milhões de reais. O Flamengo ainda possibilita ou cogita pagar mais 5 milhões de euros em bônus. A gente está falando de mais 29 milhões de reais, ou seja, pacote total, incluindo valor fixo e bônus de 162 milhões de reais. O rubro-negro também se dispõe a pagar a maior parte do valor fixo à vista. O restante em poucas parcelas são propostas bem superiores àquelas oferecidas ou feitas pelo River Plate ao Atlético de Madrid. Toda essa bolada que eu citei por apenas 50% dos direitos econômicos. No primeiro momento, o Almada relutava com a ideia de jogar no Rio e no Flamengo, mas ele foi convencido de que seria a melhor opção para sua carreira. Só para completar, contar que Gonzalo Plata não deve participar da partida contra o São Paulo nesse domingo no Rio de Janeiro. Ele não treinou pelo segundo dia seguido por causa de uma tendinite no joelho. O Luiz Henrique Pereira. Boa noite, Nicola. Tem alguma tendência de Thiago Almada ser anunciado no Flamengo na semana que vem? Eu diria que esse é o caminho, tá? Dele ser anunciado no Flamengo na semana que vem. Os processos estão sendo feitos. Ele está de férias, é só importante lembrar disso, né? O cara acabou de chegar da Copa do Mundo, estava disputando o Mundial. Tem direito a um período de férias, então, por mais que Flamengo e Atlético anunciem eventualmente nesse final de semana um acordo ou algo do gênero, não imagino que ele vá estar à disposição para jogar por agora. O único maluco que quebrou essa sequência de férias foi o Paredes,
volante que arranjou enorme confusão depois da final entre Espanha e Argentina. A Argentina perde a final da Copa no domingo e ontem ele estava jogando pelo Boca Juniors contra o O'Higgins. Inclusive foi dele a assistência para o gol do Montiel, né? Ele deu um lindo passe, o Merentiel, ex-jogador do Palmeiras, finalizou na saída do goleiro, vitória por 1-0. O jogo da volta acontece na semana que vem, é aquele playoff da Sul-Americana. E depois da partida, o Paredes contou que ganhou 2 dias de folga e agora vai aproveitar esses 2 dias de folga. Só a título de comparação, enquanto o Paredes nem teve folga, os 3 jogadores do Equador que pertencem ao Galo, o Preciado, o Minda e o Alan Franco, nem jogaram ainda, né? O Alan Franco com uma justificativa, um problema familiar, há quem diga que inclusive pode ser um sequestro ou algo do gênero, mas a questão envolvendo os outros 2 é inexplicável. O Diego Vinícius, Nicola está equivocado em relação ao Almada. O AS da Espanha está usando notícias do Brasil, não tem nada da imprensa espanhola cravando. Eu moro aqui. Diegão, vou até buscar para você, mas teve jornalista na Espanha dizendo que o negócio estava avançado. O jornal Marca, da Espanha, chegou a festejar, olha, esse foi louco, chegou a festejar que mais uma vez o Flamengo salvou o Atlético de Madrid. E aí eu vou explicar o contexto. O jornal Marca diz que o Almada não daria certo no Atlético de Madrid e o Atlético está vendendo por mais do que o comprou. E aí lembrou de outros 2 casos em que o Flamengo ajudou o Atlético, o primeiro deles do Saúl, que era reserva e tinha um salário alto e foi para o Flamengo, o segundo do Samuel Lino, que foi vendido quase 3 vezes mais do que o valor que ele havia sido comprado, tá? Mas, cara, o próprio Boto, quando perguntado, admitiu que as coisas... Ele não quis dar mais detalhes, mas admitiu que havia interesse e havia negociação. Boa noite, Nicola. Se o Pulgar sair, você acha que para o seu lugar o Fabinho ou o Sousa... 2 excelentes nomes, gosto dos 2. Bora explicar primeiro sobre o Pulgar e depois falar sobre os outros. O Pulgar tem no seu contrato uma multa de 4 milhões de euros desde o início desse mês. Estava combinado lá atrás, quando ele renovou o contrato, que se ele não fosse vendido antes e nem tivesse o contrato renovado, chegando em julho, e o contrato dele teria uma multa de 4 milhões de euros para clubes do exterior, tá? Especula-se que ele pode ir para a Arábia Saudita, que ele já tem um acordo com o clube da Arábia Saudita. Eu só truco essa história porque, assim, se ele já tem um acordo com o clube da Arábia Saudita, o clube já tinha pago os 4 milhões de euros e já tinha levado ele embora. Até acho que por trás disso há uma pressão do atleta para que o Flamengo melhore seu contrato. Ele ganha R$1 milhão por mês e ele quer se aproximar dos R$2 milhões que vários dos jogadores ganham. Aí especularam que o Pulgar pode ir também para o Mônaco. Eu entrei em contato com o Thiago Escuro e o Escuro me garantiu que não vai contratar o Pulgar, tá? Mas existe uma chance real de o Pulgar ir embora. Para contratar um substituto, esses 2 que você citou seriam excelentes. O Sousa, que é craque. O Sousa fez um grande jogo contra o Flamengo no ano passado, num confronto entre Racing e Flamengo, jogando como volante, jogando como zagueiro, ou o Fabinho, ex-jogador da seleção, livre do mercado, ele não renovou o contrato no Al Ittihad. O Fabinho vai dar prioridade para a Europa. Está até sonhando com a chance de voltar para o Real Madrid. Ele foi para o Real Madrid Castilha assim que ele saiu do Brasil em 2012. Ele troca o Fluminense pelo Real Madrid Castilha. Não acho que vai aparecer nada do Real Madrid para o Fabinho, mas ele está dando preferência para clubes de fora, tá bom?